Todo o material contido neste filme é autêntico. Algumas cenas contêm material explícito e se recomenda supervisão paterna. Agora podemos perceber o grito silencioso na face desta criança que agora enfrenta a iminente extinção. O grito silencioso. Meu nome é Bernard N. Nathanson. Sou um médico e também obstetra e ginecologista. E acho que tenho alguma experiência em matéria de abortos. Bem, quando eu estudava medicina, em 1949, não havia uma ciência como a fetologia. Aprendemos que esta criança a nascer, o feto, era uma coisa no útero e que somente por uma questão de fé era ou não era um ser humano e se esse ser humano teria ou não qualquer qualidade bem pessoal. Mas essa história mudou desde 1970. Foi nessa época que a ciência da fetologia surgiu nos meios médicos. Surgiu pela mera apresentação de grandes e novas tecnologias, como a imagem ultrassônica, o monitor eletrônico do coração fetal, fetologia, histeroscopia, teste imunológico e uma série de outras novas tecnologias que hoje constituem, de fato, o corpo da ciência da fetologia. A imagem ultrassônica, que é a imagem do feto em movimento, tornou-se acessível à nossa clínica a partir de 1976. A sala para exames ultrassônicos consiste de uma convencional mesa de exame e do aparelhamento de ultrassom. Essa máquina que vemos aqui. A mulher grávida é colocada na mesa para o exame. O abdômen é devidamente coberto. A ponta do instrumento é colocada sobre o útero. O aparelhamento consiste basicamente de um cristal que emite ondas de som em alta frequência. E um outro aparelho que capta o eco dessas ondas. O eco é então registrado num computador que o transforma em uma série de imagens da criança nascer. E a criança pode ser observada por uma análise linear, que é útil para a gravidez adiantada, ou por uma de setor, que é mais precisa para delinear a criança na fase inicial, como esse caso. A imagem reconstruída pelos moldes do eco é capaz de ser de uma absoluta clareza e é tão detalhada nesse instrumento que as válvulas do coração são observadas abrindo e fechando com as contrações do coração. Mães e pais, pela primeira vez, têm podido ver suas crianças antes do nascimento, com essa espetacular tecnologia. Essas tecnologias, esses aparelhos e máquinas que usamos diariamente, tem nos convencido que, sem dúvida, essa criança a nascer é também outro ser humano, outro membro da humanidade, sem distinção, de maneira alguma, a qualquer um de nós. E pela primeira vez, temos a tecnologia para ver um aborto sob o ponto de vista da vítima. A imagem ultrassônica nos permite ver isso. E assim, pela primeira vez, vamos observar como uma criança vai sendo torturada, desmembrada
desarticulada, esmagada e destruída pelos insensíveis instrumentos de aço do aborteiro. O que estamos vendo aqui é uma sequência do desenvolvimento de uma criança no estado pré-natal de vida, desde os primeiros momentos até o fim desta fase. Temos aqui uma criança de 4 semanas, de 8 semanas, de 12 semanas, de 16 semanas, 18 semanas, de 20 semanas e de 28 semanas. Como podem ver, não existe ainda uma mudança dramática na forma ou substância desse ser durante esse desenvolvimento. Essa pequena pessoa, de 12 semanas, é uma criatura, inegavelmente um ser humano. Já tem ondas cerebrais desde 6 semanas, seu coração está funcionando há 8 semanas e todo o resto das funções humanas são exatamente como as nossas. Agora, esse livro, Obstétrica de Williams, 16ª edição de 1980, é um livro de estudo usado em todas as escolas de medicina nos Estados Unidos. O prefácio desse livro, publicado em 1980, nos diz o seguinte: felizmente entramos numa era que o feto pode ser já considerado e tratado como nosso segundo cliente. Quem poderia sonhar, mesmo há alguns anos, que poderíamos atender um feto como médico? As tradicionais éticas médicas e conceitos nos dizem que não devemos destruir nossos clientes e nós juramos preservar suas vidas. Agora veremos como o aborto age no nosso segundo cliente. Temos então uma criança de 12 semanas no útero, o útero sendo esse músculo em redor da criança. Quando o aborteiro inicia o processo, primeiro coloca esse instrumento, conhecido como espéculo, na vagina da mulher e em seguida abre a fim de avistar o colo uterino aqui. Tendo avistado o colo, o aborteiro, então, pega esse instrumento, conhecido como tenáculo, firma-o seguramente com o espéculo no colo. Desta maneira, grampeia bem o tenáculo para firmá-lo melhor ao colo do útero. Outro instrumento que é posto em ação é chamado sonda. Esse instrumento é colocado dentro do útero, depois retirado, para o aborteiro determinar exato a profundidade e o tamanho do útero. Depois, esse grupo de dilatadores, esses metálicos, curvos instrumentos, são usados para fazer a dilatação do colo, a fim de aplicar finalmente os mencionados instrumentos de aborto. O aborteiro primeiro introduz o mais fino desses instrumentos dentro do colo, a fim de dilatá-lo, girando o instrumento para uma parte mais larga, introduz essa ponta e vai então trabalhando através das várias graduações que aumentam o tamanho final do instrumento dilatador. Depois, passa a usar um instrumento conhecido como aparelho de sucção, o qual está sendo retirado de um recipiente esterilizado para seu uso. E então, isso será inserido no colo dilatado até chegar ao útero, para então perfurar o saco que cobre a criança, esvaziando do fluido que a cerca. O instrumento é posto em direto contato com a criança numa pressão aproximada a 55 milímetros de mercúrio
aplicada na ponta desse instrumento, que está ligada a um longo tubo grosso de sucção e a instrumentação abortiva, que é o aparelhamento do outro lado. A ponta de sucção começará a destruição da criança. Pedaços do corpo são separados, um por um, até ficar somente fragmentos do corpo e a cabeça. A cabeça é grande demais para passar pela tubulação. Para isso é necessária a aplicação de outro instrumento, chamado pinça de pólipo, dentro do útero, através do colo já dilatado. E o aborteiro, então, terá que pegar a cabeça da criança, que flutua livre dentro do útero, entre os anéis desse instrumento. A cabeça é então dilacerada e seus pedaços removidos com seus respectivos ossos. E o aborto, então, estará concluído. Já vimos como uma criança de 12 semanas aparece na tela ultrassônica. Também vimos a mecânica, todas as fases do aborto de 12 semanas. Agora, pela primeira vez, veremos um filme feito com a verdadeira imagem ultrassônica de um aborto de 12 semanas. Não se esqueça que não é um caso fora do comum, um aborto tardio. É um dos 4.000 casos de aborto feitos todos os dias nos Estados Unidos. Esse filme foi feito numa clínica de abortos. O médico que realizou o aborto foi um jovem que trabalhava em 2 diferentes clínicas de aborto ao mesmo tempo. Ele já havia feito mais de 10.000 abortos na sua vida. Quando lhe pediram para assistir uma exibição deste filme, ele ficou tão chocado do que ele fazia que saiu da sala por um momento. Voltou para ver o final, mas nunca mais fez outro aborto. A moça que manobrou a verdadeira câmera ultrassônica era uma feminista e a favor do aborto. Mas ela também ficou tão chocada pelo que viu nesta sessão de cinema que nunca mais quis discutir o assunto aborto. Mas vamos voltar ao filme em questão. Estamos observando um detalhe de uma verdadeira imagem ultrassônica de uma criança de 12 semanas. A criança está colocada nesta direção. Vocês estão vendo a cabeça da criança aqui, o corpo inteiro da criança aqui, e essa imagem é a mão da criança perto da boca. Olhando essa criança mais de perto, observamos o olho ou a órbita ocular aqui, o nariz da criança aqui, sua boca aqui, e até vemos o ventríloco do cérebro aqui. Esse é o fluido que enche os espaços do cérebro. Vemos o corpo da criança aqui, com as costelas em silhueta, e sua coluna vertebral atrás. Essa é uma área granulada de tecidos. Na parte superior, parece ser a placenta da criança. Podemos até distinguir aqui as coxas, as extremidades inferiores saindo do corpo, desta maneira. Agora, vamos à ação. Vemos o coração batendo no peito da criança. Suas batidas são de 140 por minuto aproximadamente. Agora, vemos a criança se movendo dentro do útero. E observamos várias mudanças de sua posição. Ela ainda está colocada desta maneira. E a boca está recebendo o polegar
da criança, a criança está outra vez movendo-se calmamente no seu santuário. Agora, esta sombra que estamos vendo na parte inferior da tela é a ponta de sucção que foi deliberadamente colorida para que possamos distingui-la com mais clareza. Mas o aborteiro dilatou o colo e está inserindo a ponta de sucção que podemos observar se movimentando na tela. Podemos notar que a ponta de sucção, que está aqui, quando se move em direção à criança, ela recua do objeto e começa a produzir movimentos violentos e agitados. A criança se move com mais determinação. Sua posição muda constantemente e ela retrocede mais uma vez aqui. A ponta de sucção ainda não tocou na criança e mesmo assim ela permanece agitada e movendo-se violentamente. A criança virou agora outra vez de perfil e a ponta de sucção volta mais uma vez a aparecer na tela. A boca da criança está aberta, o que veremos mais uma vez em outro momento. Mas esta ponta de sucção, que vemos se movendo violentamente na parte inferior da tela, é um instrumento mortal, que eventualmente irá destruir a criança. É só depois que o saco é perfurado para a saída do líquido que a ponta do aparelho entrará em contato com a criança. Mas podemos observar a ponta movendo-se enquanto o aborteiro procura o corpo da criança. Mais uma vez vemos a boca da criança aberta, como se estivesse emitindo um grito silencioso. Este é o grito silencioso de uma criança prestes a enfrentar sua extinção. Agora, as batidas do coração aumentam dramaticamente e os movimentos da criança são mais violentos, como percebendo a agressão ao seu santuário. Está se afastando e podemos vê-la movendo-se para a esquerda do útero, numa tentativa patética de escapar aos terríveis instrumentos que o aborteiro usa para extinguir a sua vida. Agora, o coração está visivelmente acelerado. Suas batidas chegam a 200 por minuto. Não há dúvida alguma que a criança percebe o perigo mortal que a espera. A membrana foi perfurada e o fluido escapou. Não se vê mais o reservatório de líquido protegendo a criança. Mas uma vez que o fluido saiu, a ponta do aparelho de sucção se firma no corpo da criança e a criança é puxada para baixo pela ponta de sucção do aborteiro com a pressão negativa aplicada e o corpo está sendo desmembrado sistematicamente e separado da cabeça. A cabeça está nesta direção aqui. Eu estou no momento delineando a cabeça. As partes inferiores já foram destruídas. E vemos a ponta de sucção brilhando de espaço a espaço na tela como uma série de ecos. Enquanto a criança está sendo empurrada de um lado para o outro, enquanto a ponta de sucção está sendo aplicada ao corpo desta maneira e o aborteiro está exercendo sua tração na criança. A cabeça é ainda perceptível aqui. O corpo já não se pode ver. Foi separado da cabeça. O que vemos agora é a cabeça mesmo, que é chamada linha média do eco, e vários fragmentos de ossos. Mas a cabeça, que estou delineando aqui, nessa criança de 12 semanas, é grande demais para sair inteira numa peça de dentro do útero. O aborteiro terá que empregar este instrumento, a pinça de pólipo, numa tentativa de segurar a cabeça. Ele agora tentará dilacerar a cabeça com esse instrumento, dessa maneira, e remover a cabeça aos pedaços de dentro do útero. O aborteiro e o anestesista têm um código secreto entre eles,
que os protege da pavorosa realidade dos fatos. O aborteiro e o anestesista se referem à cabeça da criança, que agora é chamada de número 1. O anestesista, então, perguntará ao aborteiro: o número 1 já saiu? Já acabamos? Vemos agora, intermitentemente, os dentes ou lâmina desse instrumento aparecendo nessa imagem aqui. A cabeça tende a flutuar, solta no útero, e aqui estão os dentes ou lâmina desse instrumento vindo por aqui, e a cabeça está sendo agarrada pela pinça de pólipo e puxada para baixo em direção ao colo. Agora, tudo o que vimos sobrando são simples resíduos, simples fragmentos, pedaços de tecidos que documentam que ali viveu uma vez um indefeso, frágil ser humano. Considerando o impacto do aborto na nossa sociedade, vamos olhar algumas estatísticas do que realmente aconteceu nos últimos 20 anos. Nós temos dados confiáveis indicando que em 1963, bem antes do aborto ser legalizado pela infame decisão Roe versus Wade, eram efetuados aproximadamente 100 mil abortos ilegais anualmente nos Estados Unidos, e muito poucos legais. Em 1973, o primeiro ano que a decisão Roe versus Wade prevaleceu neste país, cerca de 750 mil abortos foram efetuados. E em 1983, o último ano do qual temos completos dados, foram feitos 1,5 milhão de abortos. Agora vamos ver o aborto como indústria. No ano passado, foram efetuados 1,5 milhão de abortos nesse país. E o custo médio de um aborto é de 300 a 400 dólares por operação. Isso criou uma indústria nesse país de uns 5 a 6 milhões de dólares por ano, colocando-o na lista das 500 maiores indústrias do mundo. 90% de todo esse dinheiro vai para o bolso dos médicos e o que sobra no bolso dos empresários que dirigem as clínicas. Tivemos investigações recentes sobre essas clínicas, que se ramificaram no país como cadeias de restaurantes. Sabemos que várias dessas cadeias se encontram na Califórnia, pelo sudoeste e vão até o sudeste dos Estados Unidos. E há alguma evidência agora que cada vez mais essas clínicas estão caindo nas mãos do crime sindicalizado nos Estados Unidos. E que esse dinheiro do aborto, é manchado não só pelo sangue das inocentes vítimas do aborto, como também pelas mãos sujas do crime sindicalizado nos Estados Unidos. Quando discutimos o aborto, temos que entender que a criança por nascer não é a única vítima. As mulheres são vítimas também, tanto como as crianças o são. Não foi dito às mulheres a verdadeira natureza da criança por nascer. Não lhes foi mostrado os fatos reais sobre o que o aborto realmente é. As mulheres, em grande número, centenas, milhares, dezenas de milhares, têm tido seus úteros perfurados, infectados, ou sofreram destruição total de seus órgãos reprodutores como resultado de uma operação da qual não possuem um conhecimento verdadeiro. Este filme e outros filmes que virão devem fazer parte da informação geral para o consentimento de qualquer mulher
antes de se submeter a um processo desta natureza. Eu acuso a Liga Nacional do Direito ao Aborto. Eu acuso o Plano Familiar e todos os conspiradores da indústria do aborto de uma consistente conspiração silenciosa que faz a mulher ignorar os verdadeiros fatos sobre o aborto. E desafio a todos que ministram o aborto a mostrar esse autêntico programa filmado, ou um similar a este, a qualquer mulher antes de consentir num aborto. Como veem, acho que entendo um pouco de aborto. Fui um dos fundadores da NARAL em 1969, que é agora a Liga Nacional do Direito ao Aborto. E por um período de 2 anos, fui o diretor da maior clínica de aborto do mundo ocidental. A partir dessa época, passamos a ter uma ciência chamada fetologia, que nos permite o estudo do feto humano. E todo esse conhecimento concluiu, sem exceção, que o feto é um ser humano, igual a qualquer um de nós, e parte integral da comunidade humana. Agora, a destruição de uma vida humana não é solução para o que basicamente é um problema social. E acredito que recorrer a essa violência é admitir que a ciência, e pior ainda, a ética estão empobrecendo. Eu me recuso a acreditar que a humanidade, que chegou até a Lua, não possa criar uma solução melhor do que recorrer à violência. Devemos todos nós, aqui e agora, dedicar todos os nossos esforços para achar uma melhor solução. Uma solução composta de amor e compaixão e um decente respeito pela inegável prioridade da vida humana. Vamos todos, pelo bem da humanidade, aqui e agora, parar esse genocídio. Já se quebrantou diante da tua glória, amado meu. Ouço esse som que me... Fernanda Brum, uma das mais conhecidas cantoras evangélicas do Brasil. Converteu seu cristianismo aos 16 anos e de lá para cá tem seguido carreira na música gospel. Seus álbuns já ultrapassaram a marca de 4 milhões de cópias. Seu último clipe, intitulado Pavão Pavãozinho, foi gravado em comunidades do Rio de Janeiro e questiona a injustiça social e a incoerência política brasileira. Pastora batista, Fernanda Brum tem dedicado sua vida a anunciar Deus às pessoas. Seu último DVD foi gravado em Vigário Geral. Eu assisti, ficou muito bom, ficou muito interessante o DVD. Como surgiu a ideia de gravar lá? Bom, na verdade eu fui a Vigário Geral para convidar o Afrolata para participar do meu CD, da gravação do meu DVD. Nós fizemos a gravação das latas, dos tambores na Bahia, com alguns percussionistas que são baianos e convertidos ao Senhor Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo. E quando fomos fazer o DVD, eu esperava que algumas crianças participassem ao vivo. E aí eu, atrás do Afrolata, fui parar em Vigário Geral. Estando em Vigário Geral, fui desafiada pelo Afro-Reg. Por que não aqui? Por que os meninos vão para outro lugar? Vem gravar aqui com a gente. Eu achei a ideia genial. É hora do Senado acordar. É hora desse povo sacudir. É
vez mais tem se expandido no Brasil o mercado fonográfico da música gospel. O dinheiro obtido com venda de CDs, DVDs é alto. E, paralelo a isso, a igreja evangélica brasileira vem crescendo muito nos últimos anos. Mais de 20% da população brasileira é evangélica, atualmente. Me parece, pastor, que ao invés de usar a força que tem para se posicionar sobre os acontecimentos do mundo e trabalhar por transformações sociais, a igreja ainda permanece um tanto fechada em si mesma. Você concorda? Concordo em parte. A igreja sempre foi, como eu disse, um braço transformador dentro do seu pensamento, porque a mensagem das boas novas é a questão de mudar da água para o vinho, das trevas para a luz. De certa forma, nós nunca fizemos marketing disso, das boas obras. Mas o objetivo do Evangelho é cuidar do órfão, da viúva. E, de certa forma, nesse tempo, a igreja tem feito mais propaganda disso, tem mostrado mais isso. Quando você vê em alguns filmes como Cidade de Deus, Carandiru, tantos filmes brasileiros, em algum momento você vai ver uma mãe orando com a Bíblia. É verdade. Não é verdade? Um filho dentro do presídio dizendo o Salmo 91 dentro do massacre, porque recebeu essa palavra dentro da igreja. Então a igreja está sempre presente na sociedade como braço transformador. Agora é claro que nós não estamos prontos, não fizemos tudo ainda, temos muito para fazer, e o dia que a gente achar que está pronto, a gente já se perdeu. No deserto desse mundo, na terra seca do meu coração, águas vivas brotarão. Por que o cristianismo? Quero dizer, diante de diversas religiões do mundo, o que fez você decidir? É isso. Eu acho muito engraçado quando vocês falam assim, o cristianismo, porque quando eu penso em Jesus, eu não penso numa religião. É um pensamento secular esse. É uma subdivisão que as pessoas fazem para compreender religião. Porque eu não penso em Jesus como religião. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o Filho de Deus. Então, a religião fica tão pequena perto do caminho, né? Olhando Jesus como o caminho, a religião é coisa nenhuma. É só a religião. E por que seguir esse Jesus? Seguir esse Jesus é a única saída. Eu não tinha nenhuma outra opção. Eu não consegui me defender dessa invasão maravilhosa de paz. Eu estava assistindo um show evangélico no Rio Sampa com alguns jovens cantando músicas evangélicas e eu fui invadida por essa salvação deliciosa, por essa paz que eu não tinha, por essa transformação que veio do poder do Espírito Santo. E eu não fiquei pensando, eu vou ser agora uma cristã. Eu mergulhei em Jesus a partir daquele momento e eu nunca olhei dessa maneira, com esse enfoque. Claro que como pastora eu faço parte de um segmento cristão, claro que como autoridade eclesiástica eu compreendo que batista sou, mas é um negócio tão supérfluo tudo isso, Secundário, né? Secundário, perto da transformação maravilhosa que eu vivi em Deus, que agora você falando, eu paro para prestar atenção. O que vi na central do Brasil, no pavãozinho do Padre Miguel, eu não vi em outro lugar. Fora daqui, fora com tanta miséria, vou lá espantar o fantasma do caos e mandá-lo pra outro lugar, pra casa de apoio. Você começa a música Pavão Pavãozinho dizendo que o que viu na central do Brasil, no Pavãozinho e em Padre Miguel, não se viu em outro lugar fora daqui. Pastora, o que foi que você viu? Eu me lembro que eu tive uma crise indo para a Inglaterra, eu estava passando em cima da África, de madrugada no voo internacional, e eu comecei a brigar com Deus, por que eu não estava indo para a África? E eu estava indo para a Inglaterra, para a Alemanha, para alguns outros países europeus, eu queria descer na África. Eu falei, Senhor, eu quero descer na África. E Deus falou para mim assim, cada um tem a África que merece. E eu, com aquela palavra, fui feliz para a Inglaterra, fui feliz depois para a Alemanha, fazer o que tinha que fazer lá. Porque dentro do Brasil nós temos várias Áfricas. Dentro do Rio de Janeiro nós temos algumas Áfricas. Dentro do Nordeste nós temos outras Áfricas. A 30 minutos da Barra da Tijuca, ali na favela Mandela de Pedra, esses lugares que eu conheço aqui no meu Rio de Janeiro são tão sentidos, são tão sofridos, são tão miseráveis
de socorro público, de políticas de saneamento, de tudo. São tão carentes quanto a África que nós conhecemos de maneira internacional. Então eu não aceito que o meu povo aqui do meu lado tenha tanta necessidade e eu como missionária tenha que ir para outro país. Claro que eu amo a África e que eu amo as nações, porque eu sou uma missionária de nações. Mas se eu não cuido da minha casa primeiro, se eu não cuido da necessidade das minhas crianças, e agora eu falo como capelã, como pastora, como ministra do Evangelho, se eu não cuido dos que estão debaixo do meu nariz, que é obrigação de quem nasceu de novo, como é que eu vou para outros países? Primeiro eu tenho que cuidar da minha África, que é o Rio de Janeiro, da minha África, que é o Brasil. Você é uma das parceiras do Ange, apoia a mulher em gravidez indesejada, uma organização que acolhe as mulheres nessa situação e que dá a elas tanto apoio psicológico quanto condições materiais para terem seus bebês. O aborto, pastor, e você sabe bem disso, é um problema de saúde pública no Brasil que vem sido, de certa forma, negligenciado. Quase 1 milhão de abortos clandestinos são realizados no país. Existem movimentos favoráveis à legalização, como existem também movimentos contrários. Para você, qual é a principal razão, ou quais são os principais argumentos para, citando a sua música, dizer aborto não? Não existe lei que vá convencer uma mulher a não abortar. E não existe lei que salve a mulher do vazio do aborto, mesmo sendo uma lei que garanta alguma dignidade, alguma saúde nessa atrocidade, nessa desgraça que é o aborto para a mulher. Mas eu acredito na informação, no amor, acredito na família, acredito no apoio de pai, de mãe, de igreja. Eu acredito que quando tem amor, uma mulher pensa 2 vezes antes de matar, antes de interromper uma gestação e antes de se fazer tão mal. Porque se tenta convencer a mulher a não abortar por causa da criança. E normalmente a mulher vai abortar numa idade em que ela não tem a menor ideia de que está gerando, o que é gerar, o que é ser mãe. Mas o que ela vai fazer com ela mesma, ela não tem ideia. Ela tinha que assistir um vídeo a respeito disso. E eu vivi 4 abortos espontâneos, né? E vivi 4 curetagens. Eu já discuti uma vez com um jovem rapper, e ele não era a favor do aborto, mas ele queria conversar a respeito disso comigo, queria saber até quanto eu era contra o aborto. E chegou uma hora que ele perdeu. Eu falei, não, eu já sofri a curetagem, eu quero dizer pra você, eu sou mulher, você é homem, eu sofri 4 curetagens, ninguém sai inteiro disso, mulher nenhuma sai inteira de uma curetagem, ninguém tapa esse buraco, ninguém resolve isso dentro da emoção de uma mulher. Eu não quero que mulher nenhuma passe pelo que eu passei, sabe? Então não existe argumento para convencer uma mulher a não abortar, a não ser o argumento do Espírito Santo, do amor, da palavra de Deus, do acolhimento, de pegar uma adolescente e dizer, você não está sozinha, vem aqui, tem jeito para você, sabe? O anjo diz isso, você vai conseguir, você vai trabalhar, a gente vai te ajudar. Não quero a criança no final das contas, então a criança vai ser cuidada pelo Projeto Samuel, a criança não precisa morrer, você não precisa ficar na rua, você não precisa passar esse aperto, você não precisa ser discriminada, você não precisa ser abusada, você não precisa apanhar, sabe? O anjo diz, vem cá, até agora ninguém te disse que te amava, ninguém te ajudou, a gente vai te ajudar agora. Por que não isso? Por que não esse cuidado? Por que não o Implanon nas adolescentes? Por que o governo distribui camisinhas, as meninas não deveriam fazer sexo fora do casamento e fazem? Por que não distribui o Implanon? Elas podem ficar 3 anos sem gerar, estudando. Por que não educação? Por que não apoio nessa fase com ginecologistas, com psicólogos? É mais fácil legalizar o aborto, é uma fábrica de dinheiro. Não é? Por que não o Implanon? Eu tenho o Implanon, eu utilizo. Eu tive minha bebê agora, tem 2 anos, eu coloquei o Implanon, tenho dinheiro para isso, fui no médico, paguei e fiquei 3 anos aguardando, pensando se vou
engravidar novamente. Quer dizer, quem tem dinheiro pode usar o Implanon. A jovem da comunidade não pode utilizar o Implanon. Ah, não. Aí se bota o Implanon, a juventude vai fazer sexo sem proteção. A juventude está fazendo sexo sem proteção. Aí a igreja pode ajudar na educação. E aí a igreja já ajuda na educação. E a igreja já diz, não faça sexo. Não faça sexo com seu parceiro, sexo seguro no casamento. Não faça sexo na adolescência. Você vai engravidar, você vai pegar uma doença. Vai ter dor de cabeça. Vem para a casa de Deus, vamos aprender, vamos caminhar. Tem tempo para tudo, não é tempo de sexo. O tempo do sexo é depois do casamento. Aí a igreja é altamente combatida. Vocês são caretas, vocês estão no século passado. Mas o que a gente quer? Crianças estudando. A gente quer o quê? Crianças sem sexo antes do casamento, sem gravidez indesejada. Mas quando isso acontece, a gente ainda assim acolhe essas crianças, acolhe essas adolescentes, cuida do coração dessas jovens, sabe? Eu acho que isso tudo falta. Eu não tenho como convencer uma jovem a não abortar, mas eu tenho como recebê-la grávida e cuidar dela com todo carinho. Isso o Estado não quer fazer, mas a igreja quer. Existe um anteprojeto do novo Código Penal que prevê a descriminalização do aborto em 4 situações. São elas: se houver risco à vida ou à saúde da gestante, se a gravidez resultar de estupro ou em casos de reprodução assistida sem o consentimento da mãe, se for comprovada anencefalia ou o feto padecer de anomalias incuráveis, e por último, quando a mulher não tiver condições de arcar com a maternidade, mães viciadas em drogas, viciadas em crack, por exemplo. Esse aborto poderá ocorrer até o 3º mês da gestação. Nestas eventualidades, pastora, você reconsideraria o aborto? Nessas eventualidades eu fico com a Bíblia. A Bíblia já considera isso no caso de risco para a mãe. É a única possibilidade em que eu posso abrir uma concessão. E nas outras são situações muito doloridas, terríveis, no caso, inclusive, de anomalias. Né? Eu conheço algumas histórias heróicas e eu não posso aqui julgar nenhuma situação, eu não posso julgar nenhum caso. Cada caso é um caso e se resolve em gabinete, em apoio, em amor, sempre. Né? Cada casal, cada mãezinha tem que ser sempre apoiada, sempre levada para o anjo ou para um caminho não só de carinho, mas também de psicólogos. Eu acredito nesse caminho de amor. Mas eu conheço algumas histórias heróicas de mães que geraram até o fim, doaram os órgãos dessas crianças, que seguiram vivendo em outras crianças. E o caso do Jason Upton, que é um ministro de adoração nos Estados Unidos, que foi de uma gravidez indesejada e hoje é um dos maiores adoradores nos Estados Unidos, e acabou conhecendo a mãe que doou ele. E é um negócio maravilhoso. Eu sei que são situações muito raras, muito difíceis, mas que ainda assim, no amor, eu acredito que existem saídas. O problema é que nos falta amor, nos falta apoio, nos falta segurar na mão do próximo e dizer: eu estou contigo. É um caminho de dor terrível e eu acho que cada caso tem que ser olhado com carinho, cada caso é um caso. Mas ainda assim, em caso de estupro, eu acredito que a gente pode dar outros caminhos. Existam outras soluções que não o aborto. E eu não estou falando de maneira hipócrita, eu não estou aqui ignorando a dor de quem foi estuprada, porque eu sou a favor da mulher em todo o tempo, mas eu acredito nesse apoio, porque a mulher que já foi estuprada, ela ainda vai passar por uma cirurgia, ainda vai ser... É muito difícil, é muito duro encarar toda essa dor. Mas a gente está aí para isso, para ajudar como igreja, sem hipocrisia, sem passar por cima, sem ignorância, e olhando nos olhos de quem sofre e apoiando na decisão que for tomada, apesar de eu, pessoalmente, ser contra o aborto em quase todas as situações que você citou, e apenas quando há risco para a mãe. É a situação em que eu tenho que ficar com a Bíblia, de fato, né? A gente tem que manter a mãe para que ela possa gerar mais filhos.
questão do aborto para a situação das comunidades do Rio de Janeiro, a intensidade da violência no Rio de Janeiro, para a corrupção na política no Brasil, para esse quadro, existem quadros positivos, mas nós temos esse quadro também. Quando você olha para esse quadro, pastor, o que vem à sua mente? Você acredita ser possível transformar essa realidade? Eu acredito na volta de Jesus, onde tudo isso vai se findar. Mas eu acredito num movimento libertador da igreja, onde o pobre é priorizado, onde a viúva é priorizada, onde o órfão é priorizado, onde o movimento, o braço da igreja chega primeiro do que o Estado. Eu acredito nisso como avivamento. O avivamento não é a pessoa sair por aí dando gritos de aleluia, de glória a Deus e não levar o pão para o pobre. Eu acredito numa igreja que se movimenta na direção do pobre. E porque se movimenta na direção do pobre, otimiza essa redenção e faz funcionar, faz chegar mais rápido a redenção de Jesus que a gente já vive na alma, mas também faz chegar na carne daquele que ouve, porque aquele que ouve a palavra de Deus e não recebe o pão, ele não acredita no que ouviu. Ele tem que ouvir a palavra de Deus e receber o pão, porque com a barriga cheia ele ouve melhor, com a barriga cheia ele aprende melhor, não é verdade? No carinho, com o toque, né, a mão dada, com o carinho, com o olhar de compreensão, ele vai ver Cristo em você. Então eu acredito nesse movimento libertador da igreja, onde não é o dinheiro que fala, mas é o amor que fala, porque onde o dinheiro fala, o amor cala, na verdade, a justiça cala. E eu acredito sim nessa transformação que é, na verdade, o passarinho que traz a água na boca para apagar o grande fogo que está acontecendo na floresta, mas ele não desiste de trazer a água no biquinho, porque se ele parar de trazer a água no biquinho, o fogo venceu ele. E a igreja não é o passarinho só, são vários passarinhos trazendo água todo o tempo. E eu acredito na justiça, eu acredito na honra, acredito na verdade, acredito no amor, acredito no poder de Deus. E eu acredito que o evangelho é isso. Certa vez, eu adoro usar esse texto, certa vez os discípulos de João Batista vieram perguntar para Jesus. João Batista estava preso, né? E ele estava meio deprimido. E ele falou, vamos lá perguntar a Jesus se é ele mesmo, cara, ou se a gente tem que esperar um outro, porque eu estou aqui preso, não sei o que vai ser de mim. E aí os discípulos chegaram em Jesus e disseram assim, Jesus, olha, João Batista não está bem, ele mandou a gente ter certeza que é o Senhor mesmo, Cristo, ou a gente tem que esperar um outro cara vir sobre a terra, porque a gente tem que ter essa certeza. E aí Jesus vira para os discípulos de João Batista e fala, olha, responde para João que os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres, isso é muito forte, aos pobres é pregado o reino de Deus. E aí os discípulos ficaram consolados com aquilo e voltaram com a certeza de que aquele era o verdadeiro evangelho. Porque os cegos estavam vendo, os coxos estavam andando e os pobres estavam recebendo a palavra. São os três sinais do verdadeiro evangelho. Por isso é que eu tenho esperança. Eu tenho esperança no evangelho que alcança os pobres, no evangelho da cura divina, onde as pessoas são curadas, no evangelho que alcança todas as classes sociais, no evangelho que alcança os órfãos, do evangelho que alcança as viúvas e do evangelho que acredita na vida, mesmo quando há tanta morte, mesmo quando há má formação, mesmo quando há impossibilidade do nascituro, na verdade, a lei do nascituro fala sobre isso, e o evangelho que crê, porque, vamos voltar aqui ao assunto do ventre, o ventre é um grande forno. Se eu tivesse tirado o Isaac, eu tenho um documento na minha casa dizendo que o meu filho não tinha batimento cardíaco. A lei podia me respaldar para eu tirar o meu filho. Foi orientado, inclusive. Eu fui orientada a retirar o meu filho. Eu tenho esse documento para quem quiser ver. Né? A ausência de batimento cardíaco. Eu tinha todo o direito de fazer a curetagem e tirar o Isaac. Mas eu esperei. E esse grande forno que ninguém discerne, que é o útero, que está ligado com o eterno, né? Mudou tudo. Deus mudou tudo dentro de mim. E ali dali algumas semanas, foram 7 semanas, a minha médica, é médica, é cientista, né? Falou, olha, vai para casa, espera, se você começar a sangrar, a gente interna.
Eu não sangrei um pouco, depois não sangrei mais. Quando ela falou, então vamos repetir esse exame. Mais na frente, eu fiz um outro exame, o meu filho não tinha comunicação, o cordão umbilical só tinha uma veia se comunicando. A gente não sabia o que ia acontecer com o Isaac. Então, se eu tivesse tirado o Isaac, eu não tinha vivido um milagre. Gravidez da Laura. Laura não tinha peso para nascer. Ela era sobrepeso. A gente não sabia o que tinha de errado na menina. Os exames, eu tinha placenta baixa, prévia. Eu não tinha comunicação de alimentação. Tudo podia dar errado. E talvez eu fosse indicada também. Para mim, que os meus médicos nem me sugerem uma coisa dessa. Até porque é crime. Até porque não existe essa possibilidade. E até porque sabem no Deus que eu creio, não é verdade? Sim. E, cara, foi maravilhoso. Na hora que a Laura nasceu, forte. Se eu estivesse em outro país, talvez, né, eu tivesse vivido essa experiência da indicação de interromper a gravidez. Mas nasceu forte, sadia, tá lá as minhas crianças maravilhosas. Quer dizer, esse forno que Deus criou, quem é que vai saber o que vai acontecer? Tantos testemunhos nós temos de pessoas que tiveram diagnósticos dentro do ventre e na hora do parto viram um milagre acontecer, tantas coisas que mudaram, crianças que foram curadas, gente que sofreu até cirurgias dentro do ventre, não é verdade? E foram curadas através da mão da ciência. Então, o que é que Deus não pode fazer? Deus pode tudo. Agora, ninguém consegue andar sozinho numa situação dessa. Eu compreendo que é uma situação de muita dor, que precisa de apoio, de oração, de carinho, e que não é fácil, e que não é simples. Mas eu aqui, como ministro do Evangelho, como pastora, como mulher de Deus, abro o meu coração e de maneira nenhuma me coloco numa posição julgadora, não me coloco numa posição de carrasca, ou de carrasco, enfim, eu não estou contra as mulheres, estou a favor das mulheres, para o bem das mulheres, dizendo que a igreja está aqui para dar apoio e suporte, tanto para aquelas que já fizeram isso e que estão arrependidas e que querem gerar, tanto para aquelas que estão vivendo uma gravidez indesejada. Eu quero dizer que existe uma possibilidade, existe gente para ajudar, para socorrer, para abraçar, e esse pessoal está no Anjo. E que todas são bem-vindas a receberem apoio numa gravidez indesejada.